Vamos falar agora da notícia da semana, que é o fato de que a Nintendo mudou os termos de uso dela e que parece que deixa bem mais claro dentro dos termos de uso dos serviços da Nintendo que ela pode bloquear ou bricar o seu dispositivo caso você faça alguma coisa não autorizada nele, tipo uma modificação de software. A gente vai discutir o porquê disso e também as possíveis repercussões legais desse tipo de coisa. Com a matéria aqui a gente está vendo a IGN Brasil, porque a mudança até no Brasil foi um pouco diferente das outras. A atualização de contrato da Nintendo diz que a empresa se reserva o direito de bloquear seu console por uso não autorizado. No Brasil, pode ser por qualquer motivo, porque cada país vai ter a sua linguagem dependendo da sua legislação local. A empresa agora também pode gravar áudios e mensagens escritas. Isso é uma coisa que eu já estava esperando. Aliás, isso é uma coisa aqui que eu não vou criticar a Nintendo por essa parte, eu vou explicar o porquê. Eu acho que ela tem que fazer isso. Mas vamos falar da parte que é polêmica de fato. A Nintendo anunciou nessa quinta-feira mudanças significativas em seu contrato, endurecendo as regras sobre o uso de seus produtos digitais e ampliando o monitoramento de interações online. As alterações que ocorrem às vésperas do lançamento do aguardado Switch 2 têm como foco o combate à pirataria, a emulação e a garantia de um ambiente virtual mais seguro para jogadores. Mas também por causa do lucro. Exato. A principal mudança no acordo de licenciamento, essa é a parte importante, diz respeito ao uso considerado não autorizado dos produtos digitais da empresa. Agora, a Nintendo afirma que poderá tornar inutilizável, parcial ou totalmente tanto os produtos quanto o próprio console, caso sejam detectadas infrações. Entre as proibições estão engenharia reversa, cópia, modificação e qualquer forma de redistribuição de conteúdo sem autorização expressa da empresa ou permissão legal. E aqui tem o que ele diz especificamente. E o que a gente tem que ver aqui, se você não cumprir as restrições anteriores, a Nintendo pode tornar os serviços de conta Nintendo e o dispositivo Nintendo aplicável permanentemente inutilizáveis no todo ou em parte. Isso daqui é os termos tirados diretamente da Nintendo no Brasil. E além disso, tem outras punições. Ao criar sua conta Nintendo, você deverá fornecer informações verdadeiras e precisas. Você deverá atualizar imediatamente as informações da sua conta caso ocorram mudanças. A Nintendo se reserva o direito de negar, bloquear ou cancelar sua conta Nintendo e quaisquer contas associadas à sua conta Nintendo por qualquer motivo. Isso aqui, no caso, não é a parte de bricar o dispositivo, mas é de cancelar sua conta. Isso, várias empresas fazem isso, essa segunda parte, tá? Da Amazon, teve uns casos recentes agora de gente que teve a conta suspensa por motivos diversos e perdeu toda a biblioteca do Kindle dela. A pessoa tinha lá centenas, talvez milhares de dólares em livro, ela não pode mais acessar porque estavam vinculados à conta. Mas a parte que gerou a principal preocupação da galera é essa parte que fala sobre ela desabilitar o seu dispositivo parcial ou totalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que remotamente a Nintendo, caso ela julgue que você está violando algum dos termos, tá, relacionados à cópia, modificação e coisa do tipo de software dela, ela pode bricar. Essa seria a forma mais drástica da aplicação disso, né, da interpretação desses termos. Ela pode bricar o seu Nintendo Switch 2. E o 1, né? O 1 também. O que é bricar? Ele nem liga, amigo. Ele nem liga. Brick é a palavra em inglês para tijolo. Ele vira basicamente tijolo. Ele vira um peso de papel. Um peso de papel. E isso tá gerando toda uma comoção online. E a gente tem que falar não só dos porquês disso, né? Quais são os riscos que a Nintendo está correndo. E também qual é o sentido da viabilidade legal desse tipo de coisa. Porque você tem um rastro legal. Um lastro legal, né? E a gente tem que observar se isso vai poder ser aplicado. Porque eventualmente da primeira vez que isso acontecer, dependendo da jurisdição e dependendo de como a Nintendo se salvaguardou legalmente, vai ter gente processando, tá? E você vai ter cortes tendo que decidir em relação a isso. Um dos grandes problemas da Nintendo é que parece que a forma como ela vai... eu vou usar aqui vou simplificar a linguagem. A forma como ela vai carregar o jogo a partir do cartucho, ou carregar o jogo no sistema, entre os dois consoles, vai ser muito parecida. E as pessoas conseguiram encontrar um meio de circunnavegar a proteção do Nintendo Switch 1. Pode ser que tenha algo parecido também com o Nintendo Switch 2. A gente não pode afirmar isso, tá? Tem até um post que eu achei muito interessante, que eu vi no Famiboards. O cara levantou uns pontos, tá? Primeiro, o modo como os jogos se carregam parece muito parecido. Porém, e é aqui que está o contraponto disso, para você poder descriptografar os jogos e rodar eles de forma não protegida, né? Seja no emulador, seja num console desbloqueável,
Eu tô falando isso com conhecimento que eu tenho que é extremamente superficial, gente. Eu não entendo dessa parte de descriptografia, de desbloquear nada. Parece que talvez a gente não tenha a mesma sorte de encontrar o exploit que eles encontraram para fazer isso no Switch, que era o Lockpick RCM. E tem outras partes que eu vou entrar depois quando eu vou falar de emulador também. Então a Nintendo parece que tem um medo em relação a isso, que a galera consiga quebrar rápido o console. Embora ele tenha colocado aqui um contraponto que eu acho interessante. E isso foi um problema muito sério no primeiro Switch, porque a Nintendo perdeu uma grana considerável para pirataria. Porque o primeiro Switch ele sofreu duas coisas graves. Ele não só foi desbloqueado rápido, nos primeiros anos do Switch a gente tinha um desbloqueio, mas a emulação para ele chegou muito rápido também. Normalmente quando a gente vê uma emulação de console, igual você tem emulação de videogame antigo e tal, a gente vê chegando talvez até gerações depois, né? Agora, pra você ter uma ideia, estão desenvolvendo um emulador de PS4, que tá começando a ficar viável. PS4! A gente tá no fim da vida do PS5. O do Nintendo, o emulador ficou viável durante o Nintendo Switch, o emulador ficou viável durante a vida do Nintendo Switch. Então, por conta dessa pirataria, a Nintendo perdeu muito. Tá? Não foi pouco, não. Eles foram atrás dessa galera que fazia emulador, eles foram atrás da galera do Yuzu, processaram eles. A galera do Yuzu porque eles abriram uma representação nos Estados Unidos, tá, gente? Para coletar dinheiro de doação, eles tinham, se eu não me engano, era Patreon. A Nintendo foi atrás dele. Do Hyundinx parece que foi uma coisa extraoficial. Tem até uns teorias da conspiração aí, eu não sei se tem nada confirmado, de que a Nintendo pagou pro cara desaparecer. Pagou, assim, pro cara tirar o projeto do ar. A Nintendo perdeu muito dinheiro. Então, ela obviamente está vindo para essa geração agora com muita preocupação sobre como ela vai lidar com esse tipo de coisa. O que ela fazia antes é que se você tivesse um Nintendo hackeado, um Nintendo Switch hackeado, ela podia banir o seu Switch de serviço online. Mas aparentemente até um pouco depois disso, os hackers ficaram tão bons que eles conseguiam circunnavegar esse sistema também. Você podia deixar no offline, usar hackeado e depois fazer tipo um flash novo para a firmware oficial, logar, usar o serviço online e depois sair. Eu sei disso um passando também. Eu nunca hackei meu Switch, tá, gente? Então ela tá com essa preocupação toda. E parece que ela talvez já esteja antecipando, pelo fato desse sistema ter muita similaridade com o Switch 1, não é tudo que é parecido, mas muita coisa é, ela já pode estar antecipando que tem um risco alto desse sistema ser quebrado logo no início. Então ela está se colocando no direito de aplicar punições ainda mais graves para quem viola. Para você não só ter uma limitação técnica, limitação técnica é o quê? Você tem que descobrir como é que destrava o sistema, ou você tem que descobrir como é que faz tem que fazer a engenharia reversa aí da coisa para poder fazer um emulador funcionar. Eles querem colocar também agora um risco legal, uma limitação de termos. Você pode perder o seu dispositivo. Obviamente que isso vai dissuadir muita gente de tentar uma via de pirataria, uma via de desbloqueio. Essa que é a estratégia toda. Claro que, por esse post aqui que eu vi no Fameboard, eu levantei ele aqui porque eu achei interessante também, que ele levanta um problema relacionado à emulação. Talvez a gente não tenha uma emulação tão cedo, porque talvez os computadores não sejam tão potentes para poder rodar a emulação do Switch 2, tá? Porque apesar dos computadores hoje serem muito potentes, quando você está rodando a emulação de um sistema, ainda mais de um sistema igual o Nintendo Switch, que é ARM, se você for rodar no seu computador, você vai ter que fazer uma tradução de x86 para ARM, e é um sistema ARM consideravelmente potente, talvez a gente não tenha computadores ainda que consigam ter a potência toda para rodar de forma viável isso hoje. Ou só a galera que tiver no top aí da distribuição do hardware vai conseguir ter acesso com uma 4090 ou 5090 e coisa do tipo. Então ainda não tem tudo isso. Mas é um risco. Tudo isso é um risco para a Nintendo e a Nintendo está colocando esses impedimentos em cima de tudo. Mas vamos falar, senhoras e senhores, sobre se pode ou não. Primeiro... Porque já teve decisão judicial sobre isso, né? A gente vai ter que falar primeiro dos Estados Unidos, que é onde tem a jurisprudência e é o principal mercado, que é a coisa que meio que, apesar de ter regras diferentes para cada jurisdição, dependendo das leis do país, né? É nos Estados Unidos que muita coisa é definida, muita coisa é feita baseado no que é decidido nos Estados Unidos, porque é o maior mercado. Para Nintendo, enfim, para as empresas de games. Primeiro, você hackear o seu dispositivo, fazer o tal do jailbreaking, não é ilegal. Já tem decisão sobre isso. O US Copyright Office, que é o órgão que decide sobre esse tipo de coisa, que decide, inclusive, sobre exceções na lei de direitos autorais, tá, gente? De
de propriedade intelectual, perdão. Sobre o Digital Millennium Copyright Act, você já deve ter ouvido falar que é o lugar que tem o negócio, até onde eu sei, se eu me lembro bem, falando sobre fair use, nessa coisa de violação de direitos autorais, um debate que a gente tem no YouTube, permite que você faça o jailbreak do seu dispositivo para propósitos de instalar softwares legalmente obtidos, reparo e interoperabilidade entre ele e outros softwares. Porque você tem o direito de, por exemplo, quebrar uma tentativa de uma empresa de usar o software do dispositivo que ela te vendeu para você não comunicar com outros dispositivos. Você pode fazer isso. Porém, tanto o DMCA quanto o Tratado de Copyright da Organização Internacional de Propriedade Intelectual, da qual o Brasil não é signatário, mas vários países são, eles proíbem medidas de circunnavegação de segurança. Se uma empresa colocou uma segurança para o software dela não ser pirateado, ele não permite você circunnavegar. Você escapar Dessa proteção. Então, assim, é uma questão um pouco complicada. Porque você tem duas situações aí contraditórias. Por quê? Vamos lá. Se uma pessoa fizer backups dos seus próprios jogos, o que não é ilegal. Você tem um jogo físico, você faz uma cópia digital. Essa é outra coisa. Pode não ser ilegal. E se você tiver digital e quiser baixar e gravar num DVD, não pode, não? Não, porque para você poder gravar, você teria que hackear o seu aparelho para poder tirar as informações de lá. Porque o aparelho não permite que você plugue um drive externo para salvar coisas. Você pode colocar no cartão de memória, tirar o cartão de memória e colocar em algum lugar, mas de qualquer jeito você tem que quebrar a criptografia para poder copiar. O que aí já pode entrar em outros problemas. Mas vamos colocar que não seria. Porque tudo isso daqui é um problema legal. Dependendo do país, é uma área totalmente cinza da lei. Aí você quer, vamos lá, finge que não é ilegal, que não tem problema. Você fez uma cópia local. Aí você quer rodar o seu backup no seu dispositivo. E você vai e hackeia o seu dispositivo para rodar os backups legais que você tem. Em teoria, você poderia. Mas aí, se a Nintendo detectar, ela vai bloquear à distância o meu aparelho. E aí? Mas aí que tá. Se fosse parar se você reclamasse depois no tribunal, você tem a liberdade de fazer isso, porém, se ela argumentar que você está circunnavegando uma medida de proteção. Aí eu perco meu argumento. Não, aí o juiz tem que decidir. Essa ainda é uma área muito cinza. E quem que vai brigar com a Nintendo na justiça por causa disso? Quanto vale um Switch, quanto você vai gastar de processo? Que é caro pra caramba, entendeu? Já pode estar contando com a desmotivação do ânimo de entrar na justiça. O que pode acontecer é que se ela bloquear de muita gente, pode ter uma ação coletiva. Sim. Aí você junta várias causas, o bolo do dinheiro é grande, né? Mas assim, eu não sei como essa coisa vai funcionar. Obviamente, a gente entende por que a lógica da Nintendo tá fazendo isso. Se você for um tomador de decisão dentro da Nintendo, você vê os números, a velocidade com que o Nintendo Switch 1 foi destravado, a velocidade com que surgiu um emulador para o Nintendo Switch 1 e a quantidade de dinheiro estimado que eles perderam. Você tá correndo para evitar que isso aconteça no 2, né? Você tá correndo para evitar. Você tá colocando essas ameaças. Porém, eu acho que você tá navegando legalmente um ambiente bem... Você tá contando com a falta de ânimo das pessoas a entrarem na justiça. Não a falta de ânimo. Você tá navegando um negócio bem cinza. Isso é complicado, porque antes o que a Nintendo fazia já tinha uma punição. Você era banido do serviço online. E isso ela pode fazer sem ninguém disputar, porque ela não tem obrigação nenhuma de te dar acesso ao serviço online dela. Você vai continuar, o aparelho é seu, o aparelho tá funcionando, você não vai logar no meu servidor. Porém, se ela bricar o aparelho, se for isso que essa linguagem tá implicando, eu acho que você entra numa zona cinza. Eu acho que você vai ter coisa que vai ser, eventualmente, se acontecer isso com muita gente, vai ser disputado na justiça. Ó, o do Igor aqui. O perigo é eles usarem esses termos e brincar seu Switch por você ter comprado um jogo físico que foi clonado e devolvido em uma loja. Existe essa possibilidade? Aí que tá, eu ia entrar nesse tópico também. Aí eu vou voltar pro começo desse vídeo em que eu falei que parece que os dois jogos vão rodar de forma parecida. O sistema de leitura de jogos entre os dois consoles é meio parecido. E a galera conseguiu hackear isso de um jeito que você tem o MIG. Esse é um sistema que você pode usar ou um Switch hackeado, ou eles têm até um sistema de leitura. Você pode colocar um cartão do Switch e ele salva esse cartão num cartão SD. Você coloca nesse leitor, que é o formato de um cartão do Switch, e você pode colocar no Switch. Aí você coloca o seu cartãozinho aqui dentro, ele grava num cartão SD, esse é o cartucho original do Switch, né? E aí você pega o seu SD, enfia nesse negócio aqui, coloca no Switch e ele lê. Talvez,
Se eles conseguiram fazer isso tão rápido aqui, talvez o medo da Nintendo... Com certeza eles vão colocar proteções adicionais no cartucho do Nintendo Switch 2, tá? Tô dizendo que vai ser fácil desse jeito. Mas eles devem estar temendo um treco desse. Esse é um dos motivos. Mas aí entra a pergunta dele. E se eu comprar sem saber? O cara vai, compra o cartucho, faz a cópia... Manda pra loja... E revende. E aí, quando a Nintendo for olhar no sistema dela lá online... Aparece no seu Switch. Aparece no seu Switch e o Switch do cara com o mesmo cartucho. Porque isso daqui deve ter um código individual que vai pra cada um, né? E ela te suspende. Ela brica seu Switch. O que você pode fazer? Então, assim, tem todas essas perguntas, tá? Claro que essas empresas mudam esses termos direto para poder se salvaguardar em várias questões. Não que eu acho que a Nintendo vai criar um sistema de suspensão em massa disso. Eu acho improvável, principalmente por conta dos eventuais problemas legais que isso pode gerar para a Nintendo. Eu acho. Além disso, a Nintendo atualizou sua política de privacidade, permitindo agora gravação temporária de bate-papos de voz e vídeo, com consentimento do usuário, durante sessões de jogo. A medida está ligada ao novo recurso chat do Switch 2, que permitirá videochamada entre jogadores. É isso daqui, tá, gente? Ó, você vai ter esse negócio aqui de você jogando Switch e você vai poder conversar com a galera, vai ter câmera, vai ter uma câmera do Switch para você poder usar. Mas ela é a parte, né? Ela é outra compra. Pelo que eu li aqui na internet, eu não consegui confirmar isso, qualquer câmera deve funcionar USB, pelo que eu li. Mas o que acontece é que isso daqui a Nintendo deveria fazer. Não tem como falar que não deveria fazer. Uma das coisas que mais me assustou quando a Nintendo fez o anúncio dessa coisa de chat é porque é um chat com câmera. A Nintendo é uma empresa que tende a tomar uma postura muito protetora em relação ao jogador, porque é um console voltado, né? Não que seja voltado unicamente, mas tem uma preocupação muito maior com menores de idade. É a família que joga, né? Que é aquele console que você pode comprar para o seu filho e ter uma paz de mente, não ter uma preocupação grande. E agora você coloca a possibilidade de vídeo no console. Uma pessoa pode mandar imagens por vídeo para outra. O Nintendo Switch atual mal tem chat. Você tem que ligar, o teu spot chat tem que ligar no celular externo e coisa do tipo. É mó complicado, porque criança normalmente não tem celular. E o máximo é aquelas mensagenzinhas. Oi, tudo bem? Agora, você colocar isso daqui na mão de criança... Você cria um fator de risco violento. Fator de risco violento. Você sabe por que o Nintendo Switch não tem um browser de internet? Porque saiu as estatísticas, tá? Tem um tipo de site especial que eu não vou mencionar aqui, porque eu não quero ser desmonetizado e tem menor assistindo, que se você pegar os principais dispositivos que acessam esses sites, você vai ver normalmente sempre, pelo menos no top 10, PlayStation, por causa do browser de internet. Obviamente que a Nintendo não coloca isso, pra você ter a paz de mente, né? De que seu filho não tá usando para navegar. Mas pode colocar controle parental. 99% dos pais não sabem ativar aquilo. Aí vai ver uma notícia no jornal de que uma criança acessou um negócio, não vai comprar o Switch, cai a ação da Nintendo, aquelas coisas todas. Então não tem. Mas agora ele colocar câmera, a gente sabendo como a internet funciona... Não pensaram. Não, eles pensaram nisso, contanto que eles vão gravar. E eu vou dizer uma coisa, porque eu tô ficando velho, eu tô ficando chato, tá? E eu vejo pelo ponto de vista, principalmente, de quem tá... de quem tá preocupado com crianças, coisa do tipo. Sempre fomos chatos, continua. Isso me gera uma série de preocupação. Eu vejo a vantagem de você ter uma função dessa. Porém, eu acho que eles têm que olhar o que a galera tá fazendo. Não tem jeito. E eu espero que eles façam isso de forma efetiva. Porque é um console que domina o mundo infantil de videogame, tá? Se você tem uma criança, a porcentagem de chance de que você vai comprar um Nintendo Switch e não outros consoles é muito grande. Então, assim, isso não é minha preocupação. A linguagem que permite bricar console, assim, tem gente que vai fazer coisa errada. Vai usar pra pirataria. Se você fizer isso, você tá assumindo o risco. Porém, tem a galera que, principalmente por conta de coisas como aquele MiG lá que eu mostrei, jogo pirateado, tem uma outra coisa também, de repente alguém pode comprar sem saber que tá hackeado e coisa do tipo. Por conta dessas coisas que podem acontecer, que a pessoa pode estar violando os termos de forma involuntária, aí aquele tipo de linguagem me preocupa. Porém, essa parte de olhar a câmera, pelo que o Nintendo Switch eu acho que eles devem fazer isso.